São Paulo tá na semifinal do Campeonato Paulista e tá na semifinal convencendo. Venceu, né? Goleou o São Bernardo por 4-1. Conseguiu o objetivo de ultrapassar o Corinthians no saldo de gols, né? Se tiver essa semifinal tão esperada contra o Corinthians tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença para jogar a semifinal em casa. Tem que vencer o Guarani por 2 gols de diferença, pelo menos. Então, objetivo do São Paulo alcançado com sucesso. Agora, poderia ter sido mais, hein? Porque o São Paulo perdeu algumas chances de gols, principalmente no primeiro tempo. O Nestor perdeu uma sem goleiro, inacreditável, mas depois também se redimiu, fez o gol dele. É um São Paulo que começa a convencer. Eu mesmo no começo da temporada questionava, eu falava, será que esse São Paulo vai jogar com o Rogério Ceni? Aqui a gente assume o que a gente fala, mas o Rogério realmente, ele começa a encaixar esse time. E outra, Vamp, você que não estava ontem aqui no Canelada, o Rogério, o Mauro chamou a atenção, ele dá chance pra molecada, né? Agora você vê, tem aí o Pablo Maia, que jogou muita bola ontem, a gente vai falar inclusive números do Pablo Maia ontem. A gente tem essa garotada que o Rogério coloca pra jogar sem medo, né? Do que pode acontecer. Boa tarde a todos, né? Assim, o Pablo Maia, assim, né? Eu tava vendo, eu não tava presente no Canelada, mas estava presente com audição, escutando na nossa querida rádio, né? E é o Pablo Maia, ele deu a oportunidade ao Pablo Maia. O Marquinhos, os demais, o Crespo, tem o dedo do Crespo ali, né? O Crespo deu a oportunidade, mas de fato, o Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo. Eu acho que é o cara certo para poder consertar esse São Paulo, pelo menos dentro de campo, né? A parte fora de campo, de estrutura financeira, aí já é com a diretoria. Mas a parte de futebol, acho que o Rogério vai dar uma cara a esse São Paulo, né, pro ano. Um ano difícil, onde o São Paulo tem problemas financeiros, né? Contratações que não deram certo no passado, compra de jogadores. E isso fez com que o São Paulo ficasse com uma dívida muito grande, um pouco para trás em relação aos seus rivais, né? No caso, o Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, tudo aí. Mas eu acho que a parte de campo, eu acho que o Rogério vai ajeitar sim. Agora, Vamp, você falou o Marquinhos, o Crespo já tinha lançado, só que o Rogério, desde que ele volta ao São Paulo, ele já lançou o Caio, atacante, Thiago Couto, goleiro, o Moreira, lateral, e o Pablo Maia. Então ele dá chance pra molecada. Na própria coletiva ele fala que é a base do São Paulo que vai tirar o São Paulo dessa situação, né? E eu acho que com venda de jogadores. Mas pra você vender jogador tem que estar bem na competição, né? São Paulo provavelmente vai enfrentar o Corinthians. Porque o Corinthians, ele pega o Guarani, um Guarani fraco no momento, não é aquele Guarani, é o Guarani de tradição, mas é um time fraco nesse momento. E o Corinthians, ele vai precisar jogar pra conquistar saldo de gols. 2-0. Porque, se ele não tiver pelo menos 2 gols de diferença, joga no Morumbi. Ele joga no Morumbi. Quem jogar em casa é muito favorito, porque foi o que o Mauro falou. É a torcida única. O São Paulo não ganha do Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2017. A gente pode dizer que se o Corinthians hoje não consegue esse saldo de gols que ele precisa para jogar em casa, o São Paulo passa a ser favorito numa possível semifinal? Primeiro, quero dizer ao senhor o seguinte: Rogério Ceni mandou um grande abraço ao senhor, te recebeu com muito carinho lá em Fortaleza, me contou detalhes, né? Falou, já um peixe, uma comida boa, dei carinho pra ele lá em Fortaleza. E o doutor Sanches mandou um abração pra você, um cara que eu não via há tempão. Ontem eu passei a manhã toda lá no Morumbi. E ele, depois eu vou contar o que ele falou pro Vampeta. Depois o Vampeta que se defenda aí. Programa de informação, pode soltar. Não tem isso não. Ué, fala então. Depois não. Eu ela não vai mudar. Agora. Eu também. Vamos ver qual é o recado que ele mandou. O São Paulo está desse jeito porque tem 2 caras lá que amam o clube. O Rogério tá dormindo no Morumbi. No CT. Dormindo. Tá dormindo. Tá imitando o Tele Santana. Dorme no CT. Então o São Paulo tá melhorando. Por quê? Porque ele botou na cabeça desses caras o seguinte, começo do ano. Rapaziada, ocorre, porque nós somos inferior tecnicamente a Corinthians, a Palmeiras, ao Atlético, ao Flamengo, ou corre, ou então quem não tiver essa vontade, da área. A conversa foi assim, não teve moleza. A conversa foi assim, da área. Vamos embora, vamos buscar outros. Que eu quero aqui, cara, lutando até o final. Você tá vendo um São Paulo diferente, começando a ficar diferente com esses garotos. Esse menino Gabriel Sara corre o mesmo tanto que jogador do Liverpool corre. Você acredita?
O outro menino lá, o Danilo do Palmeiras, a mesma coisa. Ontem ele estava me explicando em números isso. É impressionante o que corre o Sara, o que corre o Danilo do Palmeiras. É a mesma intensidade de jogador do Liverpool. Ele está fazendo um trabalho muito bom. Ele é um cara estudiosíssimo em futebol. A tendência desse rapaz é se tornar um grandíssimo treinador. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele está dormindo no CT do São Paulo. Dormindo no CT. Dorme no CT do São Paulo. Então, ele vai se tornar um treinador... Tem aqueles auxiliares europeus... Tá fazendo um trabalho lindo no São Paulo, com respaldo, tá metendo o bedelho em outros lugares ali, porque ele acha que é a mesma coisa. O Vanderlei Nogueira, trabalhamos aqui há quanto tempo? 44 anos, 40 anos. Se acontece alguma coisa ruim na Jovem Pan, a gente sente ou não? Claro. Claro. O Rogério sente ou não se tá a coisa ruim no São Paulo? Sente, 30 anos, Muricy sente, sabe? Isso aqui sente, tá fazendo coisa errada aqui, a gente sente, sabe? Até a direção da Jovem Pan sabe que a gente sente quando a coisa tá errada. Então é isso aí, porque a gente tá muito tempo na casa. Então o que ele falou? Eu tinha que apontar as falhas também. Eu precisava apontar as falhas também. Então foi uma conversa, eu passei a manhã toda com ele ontem, foi bem bacana a conversa com ele. E eu tinha certeza que o São Paulo ganharia o jogo. E ganhou bem. Agora, o Corinthians, eu acho que a definição do outro finalista é o se jogar. Eu falei isso domingo no Canelada. Quem jogar em casa vai passar. Aí eu tô com mal. Quem jogar em casa, passa. Se o São Paulo o Rogério nunca ganhou do Corinthians. Nem no Fortaleza, nem no Flamengo. Nem no Fortaleza e nem no Flamengo. O Flamengo ganhou 2-1. Não, aqui na Arena. Na Arena não. Na Arena nunca. Nem no Fortaleza. Ele nem veio, acho que jogar aqui. Acho que não veio. No Fortaleza ele saiu na frente em 2 jogos. Renato que jogou. E tomou a virada. Nunca ganhou do Corinthians. E ele falou, nunca ganhei lá. Pode ser a primeira vez que eu ganho o jogo lá. E faz 5 anos que não ganha, o Corinthians não ganha o jogo no Morumbi. Então é esse fator decisivo. Mas não vai ser mole. O Vampeta sabe que o Guarani não é... É a primeira vez que o Guarani joga em Itaquera. O Guarani não é São Bernardo. O Guarani foi campeão brasileiro de 78. O Guarani tem uma história bonita. Não é enfrentar o São Bernardo. Então... Trate de fazer essa diferença que não vai ser mole. Mas vai ser bem legal. Um jogo bem gostoso de se curtir amanhã, Corinthians e Guarani. O Rogério Ceni, ele morou também no CT do Ninho do Urubu. Não é a primeira vez que ele dorme no CT, pelo que você está falando. Porque aqui em São Paulo ele tem residência, com certeza. Ele morou aqui a vida inteira. Ele dorme lá por trabalho mesmo. Agora, no Rio, no começo do trabalho do Rogério Ceni, ele morava no CT do Ninho do Urubu. Então esse lado realmente, Vanderlei, é um lado do Rogério que todos falam, né? Do cara muito trabalhador, do cara muito disciplinado. Inclusive o Rodrigo, ex-zagueiro, ele veio aqui no Canelada e ele diz, Thiago, ele é chato por isso. Porque o Rogério, ele exige dos companheiros, dos jogadores, a mesma dedicação que ele tem. Então algumas pessoas dizem chato. Só que é um chato positivo. Por quê? Porque ele exige que você tenha a mesma disciplina. Ele é e a diferente, dele... ele é um profissional diferente. Sim, e a disciplina dele é acima do normal. Isso aí. É acima do normal, é raro de se ver. E sempre foi, aprendeu com o Tele Santana, amigo. E sempre foi, né, Thiago? Desde quando o jogador era primeiro a chegar, último a sair, essa precisão na cobrança de faltas, é mais ou menos aquilo do Zico, né? Quer dizer, o Zico ficava cobrando, depois entrava a bola, o nego falava, pô, deu sorte, né? É igual o Oscar. E essas coisas todas no basquete. Mas eu acho que o Rogério Ceni está fazendo aquilo que ele pode fazer e que não tem alternativa, não tem para onde correr. Eu lembro bem quando surgiu Ganso, Neymar no Santos. Surgiu por quê? Porque não tinha um tostão no cofre. Aí foram buscar os garotos lá, começaram a mostrar, alguns foram bem, outros não. Surgiu o Neymar. Robinho, Diego. Isso, então essa é a história, né? Quando precisa, vai lá e usa, e às vezes a coisa encaixa. Então, é isso. Ele está fazendo isso e está dando certo. E, de novo, eu digo, ele faz as coisas porque ele sabe que é incaível, ele pode expressar aquilo que ele acha, falar aquilo que está errado. Isso é bom, é muito como o Abel no Palmeiras. Isso é bom para o São Paulo.